Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, programa aqui do Observatório da TV, no qual semanalmente nós recordamos trajetórias de artistas muito importantes, de carreiras muito significativas, especialmente ligados à dramaturgia na televisão, né? E que estão vivos para receber essa homenagem, né? Nós vamos na contramão de boa parte, não digo a maioria, mas boa parte das homenagens que ocorrem geralmente quando a pessoa falece, né? Nosso focalizado neste programa é o ator Alexandre Borges. Antes de recordarmos a carreira de Alexandre Borges, eu peço a você, como peço sempre, que, se não tiver feito isso ainda, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho. Tudo isso faz com que a gente cresça cada vez mais, temos crescido bastante, muito obrigado. E pense também com carinho na possibilidade de ser membro aqui do canal do Observatório da TV. Clicando aqui embaixo, seja membro, você entende melhor as condições, tá bom? Alexandre Borges se chama mesmo Alexandre Borges. Alexandre Borges Correia. Ele é filho de um respeitado, conceituado diretor de teatro, né, e ator também, o Taná Correia, e de uma bailarina e administradora, Dona Rosa, né? E tem um irmão ator como ele, o André Correia. Alexandre Borges nasceu em Santos, aqui litoral de São Paulo, né? No dia 23 de fevereiro de 1966. Portanto, não faz muito tempo que ele completou 58 anos de idade. Ligado ao teatro, às artes, ele é desde pequeno, especialmente por essa carreira que o pai já tinha, né? E ainda criança começou a tomar parte em espetáculos direcionados ao público infantil. Foi crescendo, enfim, e aos 18 anos, resolvido, convicto de que realmente ele queria ser ator, mudou-se de Santos aqui para a capital de São Paulo, e integrou-se ao Centro de Pesquisas Teatrais, que era liderado pelo Antunes Filho, já falecido. Assim como já falecido também é outro diretor, outro grande artista que também tem uma parte nessa, digamos assim, formação do Alexandre Borges como ator, que é o José Celso Martinez Correia, no Teatro Oficina, né? Além disso, né, entre o CPT de Antunes Filho e o trabalho no Oficina, Alexandre Borges, durante cerca de 8 anos, compôs o grupo Boi Voador. E nessa trajetória dele, entre os anos 80 e 90, né, ele já participou de algumas montagens teatrais, como, por exemplo, Os Velhos Marinheiros, salvo erro meu, baseado na obra do Jorge Amado, né, e também Hamlet, no papel do Rei Cláudio, esse no Oficina, né. No Boi Voador, no Oficina ou não, outros espetáculos teatrais que contaram com Alexandre Borges até aqui, né, nós podemos citar quais mais? Podemos citar Eu Te Amo, podemos citar também Dois Perdidos numa Noite Suja, Pantaleão e as Visitadoras, Esperando Godot, que é um dos mais recentes, Eu Sei Que Vou Te Amar e Corpo de Baile, né? Pantaleão e as Visitadoras do Mário Vargas Llosa, Corpo de Baile a partir de Guimarães Rosa, enfim. O ator, entre o seu trabalho no teatro, fazia de vez em quando uns comerciais, enfim, até para reforçar a renda, né, também, e requisitado para fazer esses comerciais de variados produtos também porque era um rapaz muito bonito, como ele é até hoje, né? Não tardou ali no começo dos anos 90 para que ele tivesse oportunidades no audiovisual, no cinema e também na televisão, né? No cinema, ele estreou um pouquinho antes da televisão, ali por 91, 92, e nesses cerca de 30 anos ele participou de alguns filmes, como, né? Alguns dos filmes dos quais ele participou foram Bossa Nova, que é do Bruno Barreto, né? O Invasor, do Beto Brant, Gatão de Meia Idade, que é baseado no personagem criado para as tirinhas do Miguel Paiva, né? Fez também Sangue, Melodia, Mil e Uma, Amor e Companhia, Zuzu Ângel, Predestinada, Bela Noite para Voar, Traição, Bem Casados e, baseado numa obra muito famosa do Raduan Nassar, né,
Um Copo de Cólera, que ele fez com a Julia Lemertz, né? Foi sua parceira em vários trabalhos no cinema, na televisão, enfim, e foi sua esposa, né? Por mais de 20 anos, eles têm um filho, enfim. Na televisão, os primeiros trabalhos do Alexandre Borges passaram por algumas atribulações, né? Primeiro, ele participou de um piloto da série Confissões de Adolescente, produzida pelo Daniel Filho, né? Mas esse piloto não foi exibido, né? Não foi ao ar. A série depois foi na TV Cultura, na TV Bandeirantes, mas esse piloto do qual o Alexandre participou não foi ao ar. Aí ele foi convidado, foi escalado para participar de uma minissérie, de um projeto da TV Manchete, que na ocasião era dirigida pelo Fernando Barbosa Lima, para fazer um trabalho que misturasse dramaturgia e jornalismo e falasse do governo Collor, chamava-se O Marajá. Esse projeto foi embargado pelo próprio Fernando Collor, né? Ele se sentiu ultrajado, enfim, biografado, como queira, e esse projeto não foi ao ar, nem nessa ocasião e nem nenhuma outra. Há alguns trechos de O Marajá no YouTube, além da abertura, algumas cenas, enfim, né? Mas nunca pudemos assistir o projeto, mesmo porque, salvo engano da minha parte, ele não foi gravado por completo, né? Então agora ele não poderia ser, vamos dizer, resgatado, porque, enfim, os trabalhos foram cancelados. Na medida do possível, todos os profissionais que estavam ali frustrados com o embargo de O Marajá foram encaixados numa nova produção da TV Manchete, uma novela que estreou ainda em 1993, pegou os primeiros meses de 94 também, escrita pelo José Louzeiro e também pelo Alexandre Lídia. Essa novela se chamava Guerra Sem Fim. O Alexandre Borges, que fazia um papel coadjuvante em O Marajá, foi alçado em Guerra Sem Fim à posição de protagonista, no seu primeiro trabalho na televisão que seria conhecido pelo público, né? Ele fazia um bandido, um traficante chamado Cacau, e o centro da trama era um conflito entre, digamos assim, asfalto e morro, né? No Rio de Janeiro, e o romance entre o Cacau e uma médica, doutora Flávia, que era a Julia Lemertz, filha de um político que pretendia ser governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Armando César, que era o personagem do Rogério Frois. A mãe dela era a Lili Marlene, vivida pela Lúcia Alves, de quem nós falamos aqui não Vale a Pena recentemente. Se você não viu, está fácil de encontrar aqui no canal. Pois bem, depois de Guerra Sem Fim, Paulo José, ator e diretor na TV Globo, né? Ele estava produzindo com Carlos Manga uma adaptação em formato de minissérie de um livro muito famoso de Érico Veríssimo, Incidente em Antares. E Paulo José, sem Carlos Manga, né, já havia adaptado para a televisão outra obra de Érico Veríssimo, a maior dele, né? O Tempo e o Vento, nos anos 80. E em 94 foi fazer Incidente em Antares. Alexandre Borges então estreou na TV Globo fazendo essa minissérie, que teve só 16 capítulos, se eu não me engano, foi exibida no final do ano de 94, e o papel dele era de um padre de ideologia de esquerda, o padre Pedro Paulo, né, que acabava tendo ali uma ligação mais estreita, por assim dizer, com a personagem da Valéria Monteiro, que era esposa de um dos coronéis da história, papel do Carlos Eduardo Dolabella. Em 1995, uma das produções feitas pela TV Globo para comemorar os seus 30 anos foi uma minissérie baseada em Nelson Rodrigues, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, escrita pelo Leopoldo Serran, né? E essa minissérie teve o Alexandre Borges interpretando um rapaz chamado Luiz Cláudio, ao lado de quem a nossa protagonista, engraçadinha, numa fase amadurecida, vivida pela Cláudia Raia, redescobria, digamos assim, as suas potencialidades de libido sexuais, enfim, que ela sufocou durante muitos anos, porque a sua sexualidade causou a ela muitas desgraças na sua juventude, né? Inclusive a desagregação total da sua família. Pois bem, o Alexandre Borges, em seguida, ainda em 95, já emendou um papel que entra no decorrer da novela A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu, que é um rapaz chamado Bruno. Esse personagem, ele surge na história como o filho adotivo de Romana, uma das irmãs Ferreto, que era interpretada pela Rosa Maria Murtinho, mas na verdade, embora ele fosse adotado por ela realmente, enfim, ele era amante dela, né? Era um
jovem com quem ela vivia e perfilhou-o, enfim, né, adotou-o para que ele tivesse determinados direitos quando da sua morte, né? Acontece que ele quer precipitar essa morte a certa altura da novela e conta com uma nova amante que ele arranjou, a Isabela, sobrinha da Romana, que é a Cláudia Hanna, e eles arquitetam ali um plano de fugirem juntos depois que ele conseguir colocar a mão no dinheiro que ele vai herdar pela morte da Romana, que é provocada por ele, né? O sucesso popular do Alexandre Borges nesses trabalhos de grande alcance, que foram essas duas minisséries e principalmente a novela, A Próxima Vítima, né, fizeram com que logo em seguida a emissora já o aproveitasse na novela das 6, Quem é Você?, que é baseada num argumento, numa sinopse, enfim, da Ivani Ribeiro com a Solange Castro Neves, né? Solange Castro Neves escreveu o primeiro mês da novela, depois quem passou a escrever foi Lauro César Muniz. E o personagem não tinha, aliás, o Alexandre Borges não tinha idade para fazer esse personagem, né? Que era o Afonso, o marido da Maria Luísa, Elizabeth Savala. Os dois tinham um filho, Maurício, que era o Tiago Pique, né? Filho da própria Elizabeth Savala na vida real, né? Com o Marcelo Pique. E ele não tinha idade para fazer esse Afonso, mas foi caracterizado, deram um jeito de deixar ele com uma barba comprida, um cabelo grisalho, enfim, né? Ele tinha uma paixão do passado, Cíntia, que era a personagem da Luísa Tomé, e a família possuía uma vinícola. Na novela eles falavam muito os interesses da vinícola, enfim. A mãe do Afonso falava muito dessa vinícola, né, que era o papel da Marta Overbeck. E essa novela deu um papel de protagonista, novamente, deu o primeiro deles na carreira do Alexandre Borges na TV Globo. No ano seguinte, ele voltou a trabalhar com o Lauro César Muniz, né? Em 1997, ele foi um dos 7 filhos da Zazá, que era a Fernanda Montenegro, na novela que também se chamava Zazá, né? O Alexandre Borges era o Solano, um dos filhos dela que não queriam muita coisa com a hora do Brasil, né? Não trabalhavam, não faziam nada de muito produtivo e ela tinha 7 filhos e contratava 7 profissionais muito gabaritados, ligados a áreas pelas quais os filhos se interessavam, né, para serem o que ela chamava de os anjos da guarda desses filhos. E a anja da guarda do Solano era a Maria Olímpia, personagem da Cláudia Hanna, se eu me lembro bem, né? Infelizmente essa novela não foi reprisada até hoje e não se deixem levar por comentários que vocês ouvem, essa novela não presta, essa novela é isso, essa novela é aquilo, essa novela tem novelas que são mais tumultuadas do que outras, mas é sempre bom a gente assistir, inclusive com esse distanciamento de tempo para aproveitar tudo que ela tem de bom, que às vezes a coisa nos cega um pouco naquele afã de noticiário do dia a dia, deu tanto de audiência, menos que ontem, mais que amanhã, esse tipo de coisa, né? Então eu gostaria muito que, até já falei aqui no Observatório mais de uma vez, gostaria muito que Zazá fosse reprisada ou pelo menos fosse inserida no catálogo do Globoplay. Acho que as duas coisas são uma questão de tempo, né? Tinha um elenco excelente essa novela. E a partir desse personagem, o Solano, em Zazá, o Lauro César Muniz desenvolveu uma campanha, digamos, de conscientização do público sobre o HIV, sobre a AIDS, né? Porque ele arrumava uma namorada, que era a personagem da Adriana Londonho, se chamava Jaqueline, se eu não estou enganado, né? E ela era soropositiva, né? Um assunto que foi tratado a partir desse casal e dos preconceitos que poderia haver em relação à condição de saúde dessa jovem, mas preconceitos que o Solano ajudava a derrubar, né? Inclusive por namorar com ela, por levar adiante um romance com ela, etc, né? Enfim, depois o Alexandre Borges fez uma participação muito rápida em Torre de Babel, do Silvio de Abreu, em 98, o personagem dele se chamava Ronaldo, estava ligado mais uma vez a Cláudia Raia, que era a Ângela, né? E entre 1998 e 99 ele participou da segunda versão de Pecado Capital, escrita pela Glória Pérez a partir da obra da Janete Claire. O personagem dele era um publicitário chamado Nélio Porto Rico e ele queria de todas as formas agradar o dono da maior conta publicitária que a agência dele detinha, né, que era o seu Salviano Lisboa, papel do Francisco Coco, dono da Centauro. Essa agência de publicidade dele se chamava Cítera. E, devido a esse trabalho com o Salviano, com a propaganda das empresas dele, enfim, né,
ele provoca uma ligação, ali um conhecimento do Salviano com a Lucinha, que vai transformar a vida dele, né, que era a personagem da Carolina Ferraz, e se aproxima da filha do Salviano, uma moça muito problemática, que se apaixona por ele, né? Inicialmente ele se envolve com ela por interesse, mas acaba apaixonado por ela também, né? A Vilminha, que era a Paloma Duarte, fazendo o papel que nos anos 70 havia sido da mãe dela, a Débora Duarte. E o Nélio, nos anos 70, quem fez foi o Denis Carvalho. Pois bem, em 1999, depois de sair da novela, né, salvo erro meu, ele terminou a novela e só depois ele começou a aparecer numa série de episódios semanais, recentemente inserida no Globoplay. Mulher, um projeto do Daniel Filho, né? Aí ele se chamava João Paulo, era um médico. João Paulo ou João Pedro? Eu falei João Paulo, é João Pedro, né? João Paulo é um amigo meu, um abraço para o João Paulo Reis. Pois bem, e ele fazia par romântico nessa segunda temporada da série com a Patrícia Pilar, a doutora Cris, né? Inclusive é o pai dos filhos dela, dos quais ela é engravida no decorrer dessa temporada. No ano 2000, Alexandre Borges fez, no começo do ano, uma minissérie da Maria Adelaide Amaral chamada A Muralha, baseada na obra de Diná Silveira de Queiroz. O papel dele era o de Dom Guilherme Chetz, um rapaz que é encarregado de trazer em segurança do litoral, né, onde chegavam os navios, os barcos, enfim, né, as caravelas, etc., a Dona Ana, que era o papel da Letícia Sabatella, noiva de Dom Jerônimo, o Tarcísio Meira, né? Mas ele se apaixona por ela, se compadece da desgraça dela de ter que se casar com aquele homem que ela sequer conhecia, enfim, né? Um homem asqueroso, para dizer o mínimo. E esse romance deles enfrenta grandes dificuldades até o fim da história, né? Toda sorte de oposição, enfim. Foi o primeiro encontro também, esse encontro voltaria a acontecer na ficção, né? Entre o Alexandre Borges e a Letícia Sabatella. Ainda em 2000, o ator fez um trabalho de grande sucesso popular, que foi o Danilo, o marido boa-vida da Alma, a Marieta Severo, né, em Laços de Família, do Manuel Carlos. Essa novela foi exibida entre 2000 e o comecinho de 2001. Né? O Danilo, apesar dele gostar dessa mulher dele, a Alma, que era uma mulher um pouco mais velha do que ele, enfim, né? Apesar dele ter a simpatia dos dois sobrinhos dela, o Edu, né? Que era o Reinaldo Ginettini, né? E a irmã dele, que era a Júlia Almeida, né? Apesar de não haver maiores conflitos, o Edu e a Estela, né? O Danilo assediava constantemente, né, a empregada da casa, a Ritinha, que era a Juliana Paz. E água mole em pedra dura, né? Ele acaba conseguindo o que ele quer e a Ritinha engravida, né? E enfim. Depois, entre 2001 e 2002, o Alexandre Borges viveu o Leonardo Brandão, um dos filhos do Arthur, que era o Raul Cortez, numa novela do Silvio de Abreu, novela das 7, As Filhas da Mãe. Outro encontro com Cláudia Raia, porque a Cláudia Raia interpretava uma personagem transexual chamada Ramona. E havia muito tempo que ela estava ausente do Brasil, enfim, todos aqui a conheciam como Ramon, né? E, inclusive, o Leonardo, que como os pais dos dois, o Arthur, pai dele, e o Fausto, pai da Ramona, que era o Francisco Coco, eles eram sócios, eles tinham crescido juntos, né? Tinham jogado bola juntos quando eram crianças, essa história, né? E ela volta linda, Cláudia Raia, né? Parando o trânsito, literalmente, lá na Avenida Paulista, etc. Né? O Leonardo fica louco por ela e depois se depara com vários preconceitos, homofobia, transfobia e tudo mais. Confuso, né? Com essa situação que se apresenta na sua vida, né? E junto com ele, o irmão o Ricardo, que é o Reinaldo Ginettini, passa por uma coisa parecida, apaixonado por Dagmar, que é a Cláudia Gimenez, que ele inicialmente conhece como se fosse um rapaz. Ela finge que é um homem para ganhar um papel na televisão junto com ele, né? Que é ator. Então, essa novela tem umas discussões muito interessantes também, vale a pena você conhecer logo mais quando isso for possível, se não tiver visto na época. Em seguida, lá estava de novo o Alexandre Borges com a Cláudia Raia, em outra novela das 7, O Beijo do Vampiro, de Antônio Calmon. Aí o papel dele era o Rodrigo,
um arquiteto, engenheiro, eu confundo, mas ele era ligado à construção, à reparação de imóveis, né? E se apaixonava perdidamente pela Lívia, que era a mocinha dessa história, interpretada pela Flávia Alessandra, o grande amor de séculos e séculos do protagonista, né? O Boris, que era o Tarcísio Meira. A mulher do Boris, a vampira, era Mina, o papel da Cláudia Raia, e ela se encanta, se obceca quase pelo Rodrigo, engravida do Rodrigo, inclusive, depois nasce a filha deles, que é a Pandora. Ela cresce muito rápido, né, e logo aparece em cena como a Juliana Lohmann, essa menina, filha da Mina e do Rodrigo, a Pandora, né? Essa criança surgiu na novela porque na época a Cláudia Raia gravou a novela até quando pôde, com uma barriga de vários meses de gestação da sua filha, a Sofia, né? E em seguida, O Beijo do Vampiro terminou em maio de 2003, o Alexandre Borges em outubro já estava no ar na novela do Gilberto Braga, novela das 8, Celebridade, interpretando um jornalista, Cristiano Reis, que depois da morte da mulher, ele havia sucumbido ao alcoolismo, né? E tinha o apoio de duas pessoas que acreditavam muito nele para que ele se reerguesse e vencesse o álcool. A vizinha, a Noêmia, que era apaixonadíssima por ele, interpretada pela Júlia Lemertz, né? E o filho pequeno, que ele criava, né? E que mais parecia pai dele do que ele pai do menino, né? O menino passava vergonha, indo pegar ele na sarjeta, ele bêbado na rua, etc, né? O Zeca, que era o Bruno Abraão, uma interpretação tocante, comovente desse menino na época, inclusive sofrendo com esse pai que tinha essa desgraça do alcoolismo na vida dele, né? E a certa altura da novela, o Cristiano, reerguendo-se, né, justamente, com uma nova oportunidade no jornalismo, como ele gostaria, como ele merecia, inclusive, né, lá na editora do Lineu Vasconcelos, que era o Hugo Carvana, ele tinha uma oposição muito grande do cunhado, que era um dos vilões da novela, o Renato Mendes, Fábio Assunção, né? Renato Mendes queria a guarda do sobrinho, porque assim ele ia poder botar a mão no dinheiro da irmã, ou coisa que o valha, né? Terminada Celebridade, em meados de 2004, não tardou muito. Dessa vez o Alexandre Borges até que ficou um pouco ausente da televisão, mais do que a média desses primeiros 10 anos de atividade aí, emendando uma novela na outra, né? Ele voltou no final de 2005, vivendo um grandíssimo mulherengo, que a gente chama hoje em dia de boy lixo, né? Que é o Alberto Sabatini, na novela do Silvio de Abreu, Belíssima, né? Que estreou em novembro de 2005, foi até julho de 2006. Ele disputava o amor de uma moça muito boa, humilde, a Mônica, que era Camila Pitanga, com um subordinado dele na empresa, né, na fábrica de lingeries, na Belíssima, o Semil, que era o Leopoldo Pacheco. Um bom rapaz, um rapaz que já foi feito de gato e sapato por tudo quanto é mulher. Enfim, depois que ele perde a parada da Mônica, né, para o Semil, bom para a Mônica, né, o Alberto se encontra na vida romanticamente com Rebeca, a dona da agência de modelos, a Heslow Deslow, que é a Carolina Ferraz, né? Não sem antes viver num clima de muita tensão com a mulher com quem ele foi casado, não uma, mas duas vezes, né? Que foi a Safira, que era quem? A Cláudia Raia, isso mesmo. Depois de Belíssima, o Alexandre Borges apareceu em 2007 em 2 trabalhos. No começo do ano, na minissérie que ocupava ali os primeiros meses da grade, né, logo depois do Big Brother. Nesse ano a minissérie foi da Glória Pérez, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. E justamente o personagem do meio entre Galvez e Chico Mendes, que não é citado nesse título, apareceu muito, tem grande importância nessa minissérie e da própria história real nossa, do Brasil, aqui do Acre mais precisamente, né, que era o personagem do Alexandre Borges, o Plácido de Castro. Plácido de Castro é uma figura diretamente ligada à época das disputas entre Brasil e Bolívia, né, pelo domínio do território do que nós conhecemos como o estado do Acre, né? E ele chegou a ser governador, a autoridade maior desse território que era tão disputado, né?
e cuja autonomia foi dura de se conseguir, primeiro em relação à Bolívia, indexação ao Brasil, enfim, né? Desde Galvez, passando pelo Plácido de Castro, até os anos 70, 80, que é o tempo do Chico Mendes. A Glória, que é acriana, né? Muita gente não sabe disso, ela tratou dessa história aí de cerca de 100 anos de Acre nessa minissérie. E no final desse ano de 2007, ele viveu um médico, entre 2007 e 2008, um médico chamado Escobar, apaixonado pela personagem da Letícia Sabatella, da novela do Walter Negrão, Desejo Proibido, uma novela das 6, né? Eles tinham que enfrentar um marido tirano que ela tinha, né? Que era o coronel Chico Fernandes, personagem do José de Abreu, né? Em 2008, alguns meses depois de Desejo Proibido, ele fez uma participação muito rápida em outra novela do Antônio Calmon, das 7 também, chamada Três Irmãs. Ele era o Arthur, marido da Dora, a mais velha dessas 3 irmãs, que é a Cláudia Abreu, que fazia, né? Filho da vilã da história, Violeta Áquila, que era a Vera Holtz, né? E do personagem do Marcos Caruso, Dr. Alcides, se eu não estou equivocado, né? Ele era filho deles. E quando a história começava, o personagem do Arthur, né? Ele já estava morto, inclusive. Ele só aparecia em lembranças, flashbacks, enfim. A Violeta culpava a Dora pela morte do Arthur, etc, né? Em 2009, o Alexandre Borges fez um dos personagens mais lembrados da carreira dele por uma geração mais moça de espectadores, né? Que é o Raul Cadore, uma novela da Glória Pérez chamada Caminho das Índias, né? Raul Cadore, ele levava adiante com o irmão dele, o Ramiro, que era Humberto Martins, os negócios da família que foram iniciados pelo pai deles, o seu Cadore, que era o Elias Gleiser, né? Raul era casado com a Silvia, que era a Débora Bloch. Eles tinham uma filha, a Vitória Frati, né, que fazia. E a vida dele não estava boa, né? Por algum motivo ele não estava satisfeito, não estava feliz, enfim, se deixa levar por uma grande golpista, pilantra, que leva ele no bico, né? A Ivone, que é a personagem da Letícia Sabatella. E ele forja a própria morte, vai viver com ela, vai para outro país, vai para Dubai, assume uma outra identidade, Humberto, se eu não me engano, né? Só que aí o que a Ivone faz? Rouba-lhe tudo, deixa ele na miséria, né? E ele só conta para recuperar a sua posição, sua história, né? Com um motorista, um homem que os conheceu ali quando ele estava no auge do golpe com a Ivone, né? O Gopal, que era o André Gonçalves que fazia. Essa talvez seja a melhor história das tramas ali da novela, né? A melhor das tramas da novela é essa do Raul Cadore, realmente. E depois, em 2010, o Alexandre Borges fez, na novela da Maria Adelaide Amaral, Tititi, baseada no Cassiano Gabus Mendes, né? Original dos anos 80, outro personagem muito saudado por essa geração mais jovem, né? Que é o André Spina. Mas como estilista, como modista, enfim, ele não usava o nome dele, né? Ele era o Jacques Leclerc. Esse Jacques Leclerc tinha uma família em desajuste, né? Ele tinha sido criado pela tia, Dona Júlia, que era Anissete Bruno, né? A mãe dele tinha sumido no mundo, uma jovem um pouco inconsequente, né? A Cecília, que agora com mais idade, a Regina Braga, que fazia, né? E ele tinha 2 filhos, a Valquíria, que era a Juliana Paiva, e o Pedro, que era, aliás, tinha 3 filhos. A Valquíria, o Pedro, que era o Marco Pigossi, e a Mabi, que era a Clara Tiesi, né? Mabi, que era ótima, inclusive. E ele tinha uma disputa que vinha desde a infância, né, com o antigo vizinho dele, o Ariclenes, né, que ele reencontra disputando ali mercado com ele no mundo da moda também, com uma identidade igualmente falsa, de Victor Valentim, né, que era o Murilo Benício. Esse André Spina, nos anos 80, tinha sido Reginaldo Faria, né, e ele fingia ser homossexual para não despertar suspeitas, especialmente dos maridos das suas clientes, que eram mulheres muito ricas, enfim, né? Mas na verdade ele era um grande mulherengo, levava todas elas no papo, né? E se envolvia mais diretamente, por assim dizer, com elas, né? E não levantava muita suspeita, justamente porque todo mundo pensava que o Jacques Leclerc era gay. Muito que bem. Depois disso, o Tititi foi de julho de 2010 até abril de 2011, né? Aí em 2012, Alexandre Borges fez outro personagem bastante famoso desses últimos anos aí, já são mais de 10, né? O Cadinho, em Avenida Brasil, do João Emanuel Carneiro, né?
Cadinho, Carlos Eduardo, Cadu, enfim, né? Ele tinha uma mulher, uma esposa oficial, né? A Verônica, que era a Débora Bloch, e duas outras mulheres, né? E tinha filho com todas. Uma era a Noêmia, que era a Camila Morgado, e a outra era a Alexia, a Carolina Ferraz, né? E é claro que uma hora isso vai dar errado, né? Porque as três mulheres se descobrem, os filhos sem saber que são irmãos, o menino quer namorar com a irmã, né? Que é a Natália Dill e o Rony Kriwat, né? E é claro que isso não pode dar certo, né? Até quando o Cadinho sofre um golpe, perde tudo e é obrigado a viver no bairro pobre da novela, o Divino, né? O Cadinho, muita gente detesta, fala, nossa, o Cadinho é a parte que eu menos gosto de Avenida Brasil, para mim é minha preferida. Avenida Brasil para mim é o Cadinho. Depois, em 2013, 13 para 14, né? Alexandre Borges foi o Tomás, um advogado que cuidava dos interesses da família do LC, que era o Antônio Calone, e da mulher dele, a Heloísa, a Flávia Alessandra, por quem o Tomás era apaixonado, embora fosse casado com a personagem da Maria Luísa Mendonça, né? Na novela das 7 do Marcos Bernstein e do Carlos Gregório, Além do Horizonte. Essa novela foi um pouco incompreendida, né? Teve uma recepção um pouco tumultuada da parte do público, mas não é uma novela ruim, péssima, não, né? É aquilo que eu falo. A gente não deve se deixar levar por uma corrente de muitas opiniões que às vezes depois se revelam eivadas de possíveis precipitações, enfim. É um projeto muito interessante, engenhoso, que talvez não pudesse ser uma novela propriamente, como série, rendesse melhor, enfim. Mas também existe um fator positivo, né? Porque uma novela não pode tratar de temas assim mais arrojados, etc, né? Nós não podemos saber se o público vai aceitar bem ou não sem exibir esses projetos, né? Sem apostar neles. Que bom que de vez em quando surge uma novela mais diferente, nem sempre dá certo, mas que bom, né? Inclusive isso tem faltado hoje em dia, né? Já são mais de 10 anos, né? 10 anos agora que a novela estava no ar, Além do Horizonte. Em 2015, o Alexandre Borges foi o Jurandir, ou Juju, né, em I Love Paraisópolis, do Alcides Nogueira e do Mário Teixeira, uma novela das 7 também. Ele era casado com a Eva, que era a Soraya Ravenli, os dois eram pais da Danda, que era a Tata Werneck, né, e pais de criação da Marisete, né, a Mari, que era a Bruna Marquezine, a mocinha dessa novela, né. Outra novela das 7 veio em seguida na carreira do ator, que foi Haja Coração, do Daniel Ortiz, uma releitura, uma adaptação de Sassaricando, do Silvio de Abreu, levada ao ar no final dos anos 80 e que agora está no ar novamente no canal Viva 80 Fest, essa novela, né? O papel do Alexandre Borges era o de Aparício Varela, o protagonista dessa novela, né? Que foi vivido anteriormente pelo Paulo Altran. O Aparício, que passou a vida apaixonado pela sua namoradinha da juventude, a Rebeca, que era a Malu Mader, né? Não era a Cláudia Raia. Era malumada, e ele não tinha se casado com ela, ele tinha aberto mão desse romance para dar o golpe numa mulher rica, casar com uma mulher rica, a Teodora, que era a Grace Giannucas, e arrependia-se todos os dias da vida dele por ter feito isso, né? Mas ele reencontra a Rebeca. E não só reencontra a Rebeca, como também conhece amigas dela que ela havia feito ali recentemente e tal. E é dali que vinha esse título da novela original, Sassaricando, porque ele se interessa por todas, vai forjando outras identidades ali, se liga com todas elas, embora o seu grande amor seja realmente a Rebeca, né? Em Haja Coração, a história do Aparício teve como eixo principal, junto com ela, a história da Tancinha, né? A Tancinha foi promovida a protagonista nesse remake, né? Agora na interpretação da Mariana Ximenes. E quem fazia a Tancinha nos anos 80 era a Cláudia Raia, né? Antes de trabalhar com Alexandre. Depois de Haja Coração, o ator participou de Deus Salve o Rei, em 2018. Ele entrou no meio dessa novela, né? Uma novela do Daniel Adjafre, né? Ele fazia o Rei Otávio, que era o monarca de um reino chamado Lastrilha, que ficava ali na região dos outros reinos, né, de Artena, Montemor, enfim, e era tradicionalmente um parceiro do reino de Artena, né, salvo erro meu, que eu confundo um com o outro, mas da família da rainha Crisélia, né, que era a Rosa Maria Murtinho, a avó dos dois meninos, o Afonso e o Rodolfo, né, o Rômulo Estrela e o Johnny Massaro. Mas
por conta de interesses ali do jogo de war ali da novela, o rei Otávio acabava se voltando contra o Afonso e o Rodolfo, né? E ficando ao lado de Catarina, que era a Bruna Marquezine. Em 2019, essa novela foi das 7, né? Outra novela das 7 na carreira do Alexandre Borges, Verão 90, essa da Isabel de Oliveira e da Paula Amaral, né? Formando aí essa dupla pela primeira vez, as duas novelistas, né? Isabel de Oliveira, que é uma das autoras de Cheias de Charme, com o Felipe Miguez, né? E a Paula Amaral escreveu essa novela com eles também na condição de coautora, salvo equívoco da minha parte. Aí o Alexandre Borges vivia o Quinzão, que era o homem rico da novela, né? Casado com a Mercedes, que era a Totia Meireles. Os dois eram pais do Quinzinho, Caio Paduan. E o Quinzão queria curtir a vida, né? Arrumava mulher fora de casa, enfim, né? Estava sempre ali se bacaneando com outras mulheres que não eram a Mercedes, claro. E ele ficava muito impressionado a certa altura da novela com quem? Com Lidiane, Lidi Pantera. Sim, a Cláudia Raia. Depois de Verão 90, pouco depois veio a pandemia, né? Passamos por um período de muitas dificuldades nas gravações das novelas, elas tiveram que ser suspensas por um bom tempo, depois foram retomadas cercadas de cuidados e num ritmo muito mais vagaroso, né? Então, só tornamos a ver o Alexandre Borges. Nesse meio tempo foi reprisado, Haja Coração, enfim, né? Mas só voltamos a ver o Alexandre Borges num trabalho inédito na teledramaturgia novamente, na novela Amor Perfeito, né, recentemente, novela da Duca Rachid, do Júlio Fischer. Ele viveu o presidente Juscelino Kubitschek, né, numa visita dele aos personagens ali da novela. E agora estamos acompanhando, do fim de 2023 para 2024, o personagem Pedro, na novela Elas por Elas, da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom, uma releitura do Cassiano Gabus Mendes, Elas por Elas, né, de 1982. Pedro, que é irmão da Natália, a personagem da Mariana Santos, e também do Bruno, que é um crime cuja investigação perpassa toda a história, embora tenha ocorrido 25 anos antes, né, o papel do Luan Argolo. Além disso, recentemente foi lançada a série que mescla no elenco atores brasileiros e portugueses, né, o Codex 632, na qual o Alexandre Borges toma parte, né, também com a Beth Faria, enfim, no papel do Nelson Moliarte. É uma carreira que ainda tem muitos frutos a render, né? Seguramente ele não deve demorar a participar já de outra novela, outra série, outra minissérie. E o público gosta muito do Alexandre Borges, né? Ele tem uma boa acolhida junto ao público de televisão, não só pelo seu talento comprovado de muitos e muitos trabalhos, né? E nem só pela beleza muito saudada, etc., mas porque criou uma comunicação, né, que realmente só os grandíssimos astros de novela acabam estabelecendo, ainda que nem sempre sejam protagonistas, né? Há artistas que têm todo um brilho que faz com que a carreira deles permaneça sempre muito saudada pelo público. E sem dúvida, depois dessa sucessão de trabalhos aí em cerca de 30 anos, né? Fora eventualmente um ou outro que eu nem tenha falado, o Alexandre Borges merece estar aqui no Vale a Pena, sem dúvida alguma. Espero que ele goste do nosso programa, caso venha a assisti-lo. Você que o admira também. E semana que vem estamos de volta para mais um programa da série do Vale a Pena. Um abraço a você, obrigado pela sua audiência. Tchau!